O CEO do Carrefour da França, como há pouco eu falava com o Luca, afirmou nas redes sociais que a rede de supermercados não vai mais vender carnes do Mercosul. Uma carta foi endereçada ao presidente da federação, que representa os sindicatos dos operadores agrícolas, em que ele diz que a decisão foi tomada após ouvir o que ele chamou de desânimo e raiva dos agricultores franceses, que protestaram, como vocês viram há pouco, contra o acordo Mercosul-União Europeia. O CEO do Carrefour francês revelou ainda que o acordo traria o que ele chamou de risco de a produção de carne que não cumpre requisitos e padrões se espalhar pelo mercado francês. E ele destacou ainda que espera que a decisão influencie outras empresas do setor agroalimentar. Já o grupo Carrefour aqui do Brasil disse que nada muda nas operações do país. Em nota, o Ministério da Agricultura do Brasil rechaçou as declarações do CEO do Carrefour. A pasta lamentou que tal postura protecionista influencie negativamente os consumidores e disse que não aceitará tentativas vãs de manchar ou desmerecer a qualidade e a segurança dos produtos brasileiros e dos compromissos ambientais do país. Em nota, a ABIEC, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, disse que tal posicionamento vai contra os princípios do livre mercado e é contraditório, vindo de uma empresa que opera cerca de 1.200 lojas no Brasil, abastecidas majoritariamente com carne brasileira. Já a Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, que representa a indústria de carne de frango e suínos, afirmou que a posição do CEO do Carrefour da França foge à lógica de uma organização global que deve atuar dentro dos princípios da competitividade e respeito ao livre mercado. Nas redes sociais, produtores rurais e pecuaristas pediram o boicote à rede Carrefour. Uma imagem que circulava em diversas redes e incentivava as pessoas a pararem de comprar produtos da varejista. A gente lembra que, recentemente, uma reportagem da Reuters indicou que a Danone França parou de comprar soja do Brasil. Na época, o diretor financeiro da companhia disse que a empresa possuía um rastreamento completo e que, por isso, só compraria ingredientes que ele chamou de sustentáveis. Lígia Pimentel, CEO da Agrifato, é a nossa convidada para repercutir a declaração do CEO do Carrefour e o impacto na pecuária. Seja muito bem-vinda, Lígia. Como é que você avalia essa situação? Algum risco para o comércio de carne do Brasil? Algum risco para o consumidor depois dessa declaração? Tem uma base factual que o CEO do Carrefour está fazendo, dado que a gente tem índices baixíssimos de desmatamento na pecuária? Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. Veja, a gente tem uma declaração que vai em linha com um governo cujos subsídios, respondem a 19% aproximadamente da parcela da receita do produtor, algumas vezes mais, especialmente na França. A gente sabe que a França é o país mais subsidiado da União Europeia, isso não é novidade. Agora, o que tem me surpreendido são essas declarações repetidas de empresas privadas, porque o prejuízo à imagem ele é grande. A gente tem uma capilaridade grande dessas empresas no Brasil. Danone, por exemplo, que você citou aí há pouco, o próprio Carrefour, que tem aí lojas principalmente na capital paulista. Então, isso acaba repercutindo de uma forma que atrapalha a imagem do nosso setor e de uma forma não justa. Hoje a carne brasileira ela não é diferente da carne italiana ou da carne espanhola ou da carne norte-americana. Nós recebemos centenas de missões todos os anos no Brasil para checar e confirmar a segurança alimentar do nosso produto, e a gente tem uma legislação que é muito mais rigorosa do que já foi a deles e do que é ativamente hoje. Então, a gente ainda tem um Brasil com 67% de cobertura de cobertura natural e nós temos uma Amazônia com 87% de cobertura natural. Então, é uma impressão que não se passa dentro da Europa, não é justa. E muito gostei, inclusive, da manifestação das entidades que se juntaram, aí, a ABIEC, a ABPA, a ABAG, a CNA, a SRB, a Fiesp, para falar que se a carne brasileira não serve para a França, também não deveria servir para o Brasil. Agora, o fato é, Kellen, que eles correspondem a mais ou menos 4% ou 5%, pensando em União Europeia como um todo, tá? Não só a França. A França tem uma participação
muito pequeno. Mas a União Europeia corresponde a 4, 5% das nossas vendas, mas a mais ou menos 98% do ruído e dos problemas que trazem aqui para a gente depois. Importante o que você coloca, a União Europeia é um destino que você acabou de trazer o percentual que representa, mas a França tem uma representação no volume, pelo menos levando em consideração os dados de 2024, volume que representa 0,005% do total de carne exportado pelo Brasil. A sua avaliação é que é sinal ou é ruído a declaração do CEO do Carrefour? É ruído, mas é um ruído que certamente serve internamente, politicamente para a situação dele e prejudica, inclusive, o próprio Carrefour no restante do mundo e os produtores brasileiros de uma forma muito irresponsável, né? Então, isso eu acho que é um jogo bem sujo, não é justo, está longe do que representa o agronegócio brasileiro, inclusive em regulamentação. Então, acaba tornando, essa declaração acaba tornando o agronegócio brasileiro menos desejado. Por quê? Porque ela ressoa bastante internamente nesses países europeus que fazem muito barulho mundo afora quando a gente fala em termos de políticas. Então, acaba agravando a nossa situação de imagem perante o mundo. E vou te falar uma coisa, a gente sabe que internamente na Europa, conversando com as pessoas, vendo propagandas, assistindo um pouco de televisão europeia, a imagem que eles têm do agronegócio brasileiro é uma imagem totalmente deturpada da realidade que nós temos aqui. Muito importante que uma mensagem diferente chegue até os europeus para que eles consumam o nosso produto sabendo de toda a qualidade e sustentabilidade que carrega. Para a gente fechar, algum tipo de impacto em mercado, preço para exportação, preço para o mercado consumidor brasileiro, muda algo na prática? Na prática não muda praticamente, porque nós temos uma França, um Carrefour, então uma coisa muito pequenininha dentro de uma exportação muito grande. Apesar desses ataques que nós sofremos há muito tempo já, pela ameaça que o Brasil representa, há produtores principalmente que são subsidiados, né, que não conseguem competir com o nosso nível de eficiência, produtividade, volume, potencial e tudo mais. Então, é muito pequeno e nós temos crescido em exportações, apesar dessa luta contrária que nós recebemos aí, ideológica, né, e de notícias falsas, de informações que não condizem com o agronegócio brasileiro. Mas o dano sobre a imagem, ele sim continua acontecendo. Então, eu tenho certeza que quem não conhece o agronegócio de dentro, principalmente na Europa, acaba pensando que a gente produz de fato devastando floresta ou produzindo um alimento não seguro, o que está muito, muito distante da realidade. Então, o dano sobre a imagem, ele acontece sim, ele é grave e deveria, na minha opinião, ter algum tipo de retaliação, inclusive entre países, talvez, porque é uma acusação muito grave diante de todo o esforço e todo o trabalho que nós temos feito para nos tornarmos os maiores exportadores de carne bovina do mundo. Lígia Pimentel, CEO da Agrifato, uma satisfação tê-la conosco. Volte sempre. Obrigada. Até a próxima.